Os seus títulos têm alma? Porque eu posso apostar que o que você faz a partir deles deve ser emocionante. Agora, veja só que curioso o que acontece com muitos profissionais que eu conheço. Tem muitas habilidades, alguns são cativantes, mas a apresentação pessoal, profissional, tem sido genérica ou a venda social equivocada, prejudicando a visão que as pessoas fazem deles. Me diz uma coisa, você já conheceu alguém e fez uma leitura para depois perceber com a convivência que não era nada daquilo? Provavelmente sim, eu já. Pois é, isso acontece porque quem não desenvolve a habilidade de se expressar como é de fato, ou faz isso de uma forma inadequada, levanta barreiras, obstáculos que encobrem a própria competência. É como se a sua natureza ficasse oculta. Falta autoconhecimento levado para a prática. E na tentativa de consertar, alguns adotam alguns estereótipos adquiridos de quem vive de mesmice. Quase consigo ouvir um ranço do marketing. Mas o fato é que, sem essa compreensão da própria natureza, é comum mesmo a gente perpetuar ciclos de inseguranças ou ruídos e perder o controle da própria narrativa profissional. No meio acadêmico, eu vejo isso acontecer mais do que deveria. Afinal, são anos de convivência. Imagina você que eu entrei na universidade em 2002 e por muito tempo integrei eu mesma esses ciclos. A verdade é que se você parar para conversar ou analisar as pessoas, como eu gosto de fazer, vai ver que muitos não costumam ser, agir ou aparentar ser como realmente são ou gostariam. E isso não é uma exclusividade de acadêmicos. A questão é que o prejuízo para o alto valor e para o seu valor de mercado são incalculáveis. Com essa, eu dou as boas-vindas ao curso Gestão de Carreira em Nano e Bio, desenvolvendo a sua marca pessoal. E no tópico de hoje, nós vamos falar sobre Career Branding Nanocommunication. E você vai entender por que eu trouxe nanocomunicação como sinônimo de autoexpressão e não comunicação. Aliás, esse se trata de um termo autoral e que contempla a minha história. Lembra da aula anterior? Já que eu também estudei nanotecnologia. E o objetivo desse tópico é fornecer para você estratégias para te ajudar a expressar a sua personalidade como um elemento distintivo aliado à sua competência, para que você ative a coerência, realce os seus resultados profissionais e o valor da marca associada à sua carreira. E o que eu vou abordar segue algumas premissas, como, por exemplo, a de que expressar a sua natureza é exercer a autenticidade ou vice-versa. No contexto onde as formações, as competências técnicas se equiparam e as ferramentas generativas de inteligência artificial se popularizam, a nanocomunicação emerge como um diferencial para gerar confiança e conexões mais profundas. Compreender quem você é protege você de interpretações equivocadas que podem marcar a sua reputação ou a adoção de demandas que podem interferir no posicionamento da sua carreira. Pensa o seguinte,
quando quem você é, está alinhado ao que você expressa, é exatamente isso o que percebem. Bom, então, quem sou eu para estar aqui? Prazer, eu sou a Carla Costa, eu sou pesquisadora em criatividade biotecnológica, posicionando carreiras icônicas de pesquisadores e cientistas. E o meu foco é o design de marcas pessoais de profissionais que se destacam por suas personalidades, além dos seus currículos ou das suas habilidades técnicas. E eu estou ampliando as minhas conexões para o meu próximo desafio, que são experiências de marca por meio de coleções temáticas pelo país, pela Europa, por que não? E reunindo parceiros de nichos completamente distintos que possam colaborar. Eu sou apaixonada por pesquisar, por farejar tendências, e eu utilizo os dados que eu coleto para desenvolver o ativo secreto da sua relevância, um branding bem construído, que é o que você vai ver hoje. As minhas habilidades, pensando sobre ela, refletindo, até para construir a minha apresentação aqui, tudo que eu desenvolvi ao longo da minha trajetória é exatamente o que eu uso hoje para orientar PhDs, mestres, especialistas. O meu olhar atento aos detalhes, o faro investigativo movido pela antecipação, o interesse pelo que pode provocar mudanças nos nossos setores, e eu costumo dizer que antever é melhor do que ter que se adaptar. Eu sempre lidei bem com temáticas diferentes na graduação em biologia, no mestrado em desenvolvimento e meio ambiente, no doutorado em biotecnologia, indo da pesquisa com anfíbios e comunidades tradicionais em campo até análises biomoleculares, a caracterização de argilominerais e o desenvolvimento de biomateriais usando eletroquímica, peptídeos antimicrobianos ou produzindo filmes a partir de biopolímeros. Então, eu consigo, imagine você, manter a calma enquanto eu me preparo, ou quando as coisas parecem não ter muito jeito. Eu gosto de explorar, eu gosto de me relacionar com grupos de perfis diferentes, eu estou sempre buscando aprender e me conectar com os melhores em cada área ou lugar. E foi assim que eu usei a minha formação multidisciplinar e a capacidade de unir conhecimentos de áreas distintas após 17 anos de convivência com pesquisadores e professores, cientistas, para conhecer empreendedores, empresários de vários setores também, e clientes, e eu acredito que é isso que torna o meu olhar único. E nesse momento em que nós vivemos em um cenário tão volátil, tão mutante, é necessário mesmo investir em conexões mais humanas. E, para mim, é algo fundamental para nós criarmos as transformações na sociedade e integrar o novo mundo do trabalho com todos os seus horizontes de carreira. Até porque, para que você leve as suas contribuições para o mundo, você precisa atravessar barreiras de desconfiança e de desinteresse. E pode observar, isso vai ser cada vez mais necessário, porque nós vivemos na economia da atenção, que é também a do cansaço, sobretudo mental. Eu trouxe aqui alguns recortes da WGSN, que é uma plataforma de insights e de consumo e uma consultoria de futuros, onde eles apontam que 98% dos entrevistados disseram que as suas decisões de compra são influenciadas pela cor. Veja só você.
Você se prepara tanto, mas por conta de um elemento de nanocomunicação, as pessoas podem não se interessar pelo que você tem a dizer. E se você é bom profissional, mas é mal interpretado ou desconsiderado, é lamentável. Mas vai ser cada vez mais comum isso acontecer a cada ano. Então, nós vivemos nesse contexto onde muitos profissionais vivem nesse limiar da competência sem atenção e do posicionamento com exaustão. Isso, inclusive, me levou a criar a minha forma de me posicionar, de, enfim, conduzir o meu trabalho, que é o luxo da ausência. Também fiz questão de trazer aqui para você esse recorte de um post do Paulo Silvestre, com quem eu fiz um curso particular de LinkedIn lá em 2018. Eu estava de resguardo da nossa segunda filha, no finalzinho ali do doutorado, no início da minha transição de carreira. E o Paulo é alguém que debate bastante sobre as implicações das tecnologias, até porque agora ele está fazendo um doutorado nessa área. E é interessante, né, que ele diz que a inteligência artificial generativa fará com que as pessoas falem e pensem da mesma forma, né? Então, a gente começa mesmo a observar uma padronização de discurso e nós veremos, sim, o aprofundamento dessa massificação de profissionais. As pessoas, elas estão entregando a sua identidade, o que vai na contramão do que as empresas buscam. As empresas buscam profissionais, colaboradores, que apresentem os seus pontos de vista, que apresentem o seu olhar, a sua visão, que se mostrem como influenciadores da marca. Mas, a meu ver, isso também depende de que perfis nós estamos falando. Porque as facilidades tecnológicas nas mãos de alguém autêntico podem aprimorar a sua originalidade. E aí, no meu comentário, eu contei o que eu proponho, que é o uso de pelo menos 3 inteligências: a artesanal, a artificial e a ambiental. E essa última é referente a contexto, posicionamento e dimensão. E entre as razões que me fazem acreditar nesse esforço conjunto e no valor da estratégia Phygital Branding, que é a que eu desenvolvi, que eu adoto para a construção de marcas e de carreiras, está a de que a essência entra como traço distintivo, aquilo que move as pessoas, além do efeito social da adoção de novas tecnologias. Nós estamos tratando de relações humanas, pelo menos por enquanto. Por mais que nós usemos as máquinas, o nosso desejo por conexões autênticas, emocionais, ainda tem destaque. E é possível despertar as pessoas para o que você faz e estabelecer conexões no seu mercado, na economia da atenção, respeitando o seu jeito. Bom, no que eu acredito? Eu acredito em presença com emoção, mas também com leveza, com naturalidade, com sustentabilidade emocional, certo? E enquanto isso tudo acontece, você é livre para se dar o luxo da ausência, cuidar dos seus projetos e nem precisar aparecer o tempo todo em rede social. Mas por quê? Porque você sabe utilizar os ativos da sua marca pessoal para se destacar entre bits e átomos. A propósito, você sabia que já é possível criar gêmeos de inteligência artificial? Uma versão digital que sabe como que você pensa, o que você fala, se comporta, podendo simular o você original, inclusive com a sua imagem e com a sua voz.
Quem sabe quando que isso vai ser requerido de nós? Será que no próximo congresso digital? Então, como eu digo, antever é melhor do que se adaptar. Quanto melhor você souber de si, mais êxito você vai ter com a sua versão digital, nesse molde, inclusive, se assim você quiser, para continuar transmitindo credibilidade. E, mais uma vez, coerência. Grave essa palavra, ok? A imagem digital, ela pode ser, hoje, já criada pela plataforma Hour One e essa simulação de voz pela Eleven Labs. E aí entra o questionamento da noite, do dia, da tarde, da madrugada, que horas você estiver vendo essa aula. Como que está hoje a expressão da sua personalidade? Você transmite o seu jeito em uma forma prontamente sentida e reconhecível por todos? Há uma unidade nessa mensagem. Nós falamos no nosso encontro anterior sobre a marca ser essa grande mensagem que sintetiza, que representa você. E aí, para auxiliar, nós vamos fazer uma investigação, tá? Eu preparei um forms especial para cá, para os participantes do evento, para você ter clareza, porque não há como você se destacar sem considerar o que faz sentido para você, mas pode ser que você esteja com alguns bloqueios, tenha levantado algumas barreiras, simplesmente porque você foi levado a pensar que era errado se apresentar de um jeito diferente, que era errado falar do jeito como você fala, enfim. O que foi que você ouviu que fez com que você sentisse em algum momento diminuído e atrapalhasse a sua autoexpressão, tá? Talvez, só talvez, tenha acontecido como aconteceu já com alguma cliente que eu tenho, em que ela recebeu algumas palavras do tipo: você fala demais, você é muito expansiva, você fica rindo demais, parece que não leva as coisas a sério. E com uma outra cliente minha, ela recebeu um feedback dizendo que ela era lerda. Mas investigando e analisando, na verdade, ela era super competente e só era uma pessoa, ou melhor, ela é uma pessoa observadora e mais calma do que as outras da equipe. Todos os resultados mostram, né, tudo a contento, enfim. Mas essa observação pegou nela. E aí nós fomos investigar, e eu não, analisando tudo aqui, entre resultados e o seu comportamento, isso não bate. Então, a gente foi reposicionar essa percepção de que, na verdade, ela é, sim, uma pessoa observadora. E eu posso afirmar que, se esse for o seu caso, seja porque a sua expansividade, a sua alegria, ou a sua calma, a sua observação, leveza, estejam em xeque, na verdade, elas são suas potências, não são defeitos. Mas saiba que é possível, sim, também você modular essas características que compõem a sua marca, sobretudo quando você lida com contextos diferentes e outros estilos de personalidade também. Então, para isso é preciso você dominar o seu próprio estilo e saber interpretar o dos outros. Então, nós vamos caminhar nesse sentido aqui hoje, certo? E pensa agora no seguinte: qual que é a importância da nanocomunicação? Esse ajuste da sua expressão em escala nanométrica. Deixa eu mudar o meu vídeo para cá novamente. Qual que é a importância para a sua carreira, né? Quando você se nanocomunica, você vai muito além de ser você mesmo. É o que você usa para nutrir a sua autoconfiança,
e interesse das outras pessoas de uma forma mais sutil, porém profunda, ok? E alinhada emocionalmente do ponto de vista da sua credibilidade. Então, é sobre você gerar coerência, que não é só praticar o que você fala, o que você acredita nos seus valores, mas o que você mostra, inclusive nas sensações que você desperta nos outros. É sobre você gerar familiaridade, é sobre você estar presente nas relações, não necessariamente de um modo físico ou a todo momento, como arroz de festa, nada contra também quem queira, só não é o meu perfil. Por isso que a arte da expressão autêntica, da nanocomunicação, vai além de ser você. Principalmente nesse mundo tão repleto de opções e que pode ser tão cheio de interferências o tempo todo, é preciso você conhecer as nuances que falam diretamente aos seus anseios e os do outro, desse novo consumidor, desse novo público, e esse é o papel da nanocomunicação na transmissão da mensagem de marcas pessoais e carreiras de profissionais como você, que falam de futuros. E aí eu trouxe aqui essa imagem que retrata as dimensões que são trabalhadas dentro do Digital Branding que eu desenvolvi, e sabendo que para você gerar essa coerência, aquilo que você mostra com a sua personalidade deve estar de acordo com o que é dito, a gente vai dar especial atenção a como que você expressa a si mesmo, a sua área, o que você faz, ok? Então, essa solução, na verdade, é você trazer esses benefícios da nanocomunicação para a gestão da sua carreira. Deixa que eu me coloco aqui. É você ajustar essa comunicação, ok? Mantendo-se fiel a você mesmo, mantendo-se fiel a essa verdade. E esse benefício para a sua carreira, você colhe no dia a dia, você colhe nas interações sociais, você vai ver e entender um pouco mais como que nós fazemos isso, ok? Então, o ponto de partida da nanocomunicação, né? Aqui a gente está tratando sobre autoconsciência, sobre motivações e sobre formas de personalidade, ok? Esse primeiro ponto de partida é essa autoconsciência, que é a sua, como que é a sua personalidade, e é ela que dá os indícios para você conhecer quais são os tipos, para você identificar o seu tipo, depois os dos outros, tá? A gente consegue treinar esse olhar para isso. O segundo, que são as motivações, é você entender o que motiva você, essas motivações internas, e que servem para gerar a correspondência com o seu público, correspondência externa. O terceiro é essa forma, é a aparência da sua personalidade. Quem é que imprime a forma? São as suas memórias, a sua história, aquilo que a gente comentou lá no nosso vídeo anterior. Se você não assistiu, volta lá, assiste, e lá está repleto de informações sobre a sua forma, ok? A sua forma de ser, e eu trouxe um exemplo também aqui, aliás, que eu comentei ontem. Então, pensando nisso, esse ponto de partida, nós vamos identificar as suas zonas de potência por meio do plot, não plot twist, mas por meio de uma imagem aqui. Eu quero que você já veja, pegue papel e caneta, o seu bloquinho de anotações. E um ponto importante que eu queria ressaltar antes de trazer como que você vai fazer essa identificação, bem simples, é que aqui nós não determinamos do tipo, ou eu sou esse estilo, ou eu sou aquele estilo, mas as zonas de potência. Você vai ver que você tem algumas características que são mais fortes, e por meio dessas características que são mais fortes em um ou outro estilo, você vai se posicionando, ok? E como que você vai fazer isto?
nós vamos... Deixa eu só trazer aqui, antes de trazer o que você vai responder aí no seu caderninho, que foi essa situação, essa citação da Ama Verde Ashton, que é farmacêutica, olha só, mas também é interessada nesses assuntos, não estou sozinha nessa, falando de que os melhores comunicadores são aqueles que podem adaptar os seus estilos, né, para se adequar também às outras pessoas. E aí, eu quero que você tenha sempre em mente que é mais do que adaptação, é sobre compreensão mesmo, tanto de você quanto do outro, ok? Chegamos. E agora você vai se situar nesses eixos, ok? Você vai refletir, você vai marcar os itens que mais representam você. Eu vou falar fazer algumas observações aqui e você vai se posicionando aí, ok? Aquilo que mais representa você, considerando as categorias: foco, controle, ritmo e abertura, ok? Então vamos lá. Você, agora, você é uma pessoa mais focada em resultados? É alguém mais centrado em tarefas? Ou você é mais focado em relacionamentos, em pessoas? Tempo, responda. Então, essa primeira pergunta foi sobre onde está o seu foco? É mais em tarefas ou é mais em pessoas, em relacionamentos? Segundo ponto, você gosta de estar no controle das situações? Você é centralizador ali no controle de pessoas, de situações? Ou você é mais centrado no autocontrole? Você está mais preocupado em controlar a si mesmo? Segunda pergunta foi sobre o controle. Para onde que pende para você? É no controle de pessoas e situações ou é no autocontrole? Você só está preocupada comigo mesma. Outro ponto. Você tende a agir, a pensar, a viver em um ritmo mais rápido? Ou você tende a pensar, reagir e viver em um ritmo mais devagar? E aí eu trouxe o exemplo das minhas duas clientes, cada uma com um ritmo diferente, percebeu? Uma mais expansiva, acelerada, e a outra mais slow, mais o luxo da ausência, mais na dela, certo? Ritmo foi o nosso terceiro ponto. Agora, o quarto ponto. Você é predominantemente extrovertido, enérgico, você recarrega suas energias com interações sociais, ou você se considera alguém predominantemente introvertido, mas na sua, você gosta de recarregar suas energias se reservando, ficando sozinho, ficando sem fazer nada ali com seus pensamentos, ok. Por que que eu quis enfatizar, e aí se não ficou claro, eu quero enfatizar a expressão predominantemente, porque nós não somos uma coisa só e a outra não. Ninguém é só extrovertido, ninguém é só introvertido. Depende, às vezes, do círculo social, do momento, certo? Só que existe essa diferença em relação à predominância. A maior parte do tempo você é como? É mais enérgico ou é mais calmo, mais reservado, ok? Anota as suas principais características, ok? E como que isso se aplica no gerenciamento da sua carreira, no que diz respeito às suas relações interpessoais, na mensagem da marca que está sendo deixada. Você consegue perceber como pode ser mais vantajoso você se mover consistentemente na sua própria zona de potência, como que isso pode realçar o que falam de você, alinhar expectativas, ok?
Porque o que que acontece? Às vezes, as pessoas esperam ou reclamam que fulano é assim, fulano é assado, que isso, que aquilo. Desalinhamento de expectativas. A pessoa é mais reservada e estão requerendo dela que ela seja enérgica. Não vai funcionar. Ou o contrário acontece, certo? Então, essas características, eu quero que você observe a sua zona de potência e vá em busca desses fatores que orientam os seus comportamentos, os seus relacionamentos interpessoais, a forma como você relaxa em um dia de trabalho, a forma como você se posiciona no seu grupo, ok? Então, essas características são demonstradas no nosso modo de ser, no nosso jeito de ser, no nosso estilo. Agora vamos olhar mais para fundo, mais profundamente. São as motivações, são outros fatores internos que dão indícios, inclusive, do porquê você é do jeito que você é. É como se fosse a casca lá na cebola, tá? É como se fosse lá dentro, internamente, aquele miolo é a motivação, a sua motivação interna. Para onde que ela vai? Quando eu estiver falando aqui sobre motivação, eu não estou falando de discurso motivacional que anima por um tempo, não é sobre isso. Não é sobre esses estados que levam a gente a querer agir, que funcionam para iniciar tarefas, né? Que se mantém por algum tempo, funcionam, tem o seu papel no nosso dia a dia. Mas que motivação é essa que eu estou falando? Eu estou falando da sua motivação central, ok? Que está ligada à sua personalidade. Trata-se de uma série de fatores que vão impulsionar você, independentemente de como você esteja se sentindo em determinado momento. Quando você conhece o que motiva você, e essa é a importância de a gente olhar, investigar isso, mas quando você conhece, você passa a entender pontos, inclusive, de similaridade com os outros e diferenças também entre as pessoas. Ah, é que a motivação dela é outra. É que a minha motivação é outra. Então, isso te dá ali uma habilidade, um traquejo social, entende? Ai, meu Deus, eu estou aqui em cima da outra figurinha. Vou já ter que mudar também. Mas olha só. Então, a motivação, ela responde à seguinte pergunta: o que que leva alguém a uma direção específica? Assim como os traços de personalidade, se você souber o que motiva as pessoas de forma consistente, você vai ser capaz, inclusive, de prever os comportamentos e de influenciar de uma forma mais persuasiva. Abre parênteses, porque persuasão não é manipulação. Persuasão é auxiliar o outro a tomar uma decisão, adotar uma postura, uma atitude que ele já gostaria de tomar, ok? Fecha parênteses. Então, a motivação, ela pode ser de 4 tipos, ok? Como vocês estão vendo. A motivação de pertencimento ou de afiliação, parêntese, pausa, parou. O que eu vou descrever aqui vai servir para você ir se situando, ok? Então, é importante você ir fazendo anotações enquanto nós estivermos juntos aqui. Depois a gente pode conversar também nos comentários, ok? Dito isso, vamos falar sobre a primeira motivação, que é a de pertencimento ou afiliação, que é esse desejo de pertencer a um grupo, seja por intimidade, por proximidade, pelo prazer de dividir os momentos, ou pela diversão, fazendo piadas inteligentes, ou o seu desejo de conexão é por conectar as pessoas. Você quer que
todos sejam tratados iguais, se você quer incluir os grupos, você é alguém que é motivado por causas, né, demonstra esse ativismo, ok? Então, falei uma motivação e 3 tipos também, que se desdobram em tipos. A outra motivação é a motivação por liberdade. E é vista em pessoas que buscam uma positividade, sendo idealistas, ou elas buscam uma liberdade através da profundidade do conhecimento. Sabe aquelas pessoas assim, nossa, as pessoas são livres pelo conhecimento, pela profundidade da sabedoria. Ou então, são pessoas que buscam essa liberdade, que se movem por essa liberdade no sentido de serem livres mesmo para desbravar, para explorar caminhos diferentes, para ir na frente, sendo pioneiro, abrindo caminho para os outros passarem. Motivação de legado ou realização. É a intensidade com a qual as pessoas são impulsionadas a vencer ou alcançar conquistas, a deixar um legado, seja desconstruindo ideias, por que não, com ousadia, ou transformando pessoas e sonhos em realidade, ou então liderando pela performance, sabe? Aquelas pessoas da alta performance, pela superação, são motivadas por deixar um legado, são motivadas pela realização. Por fim, nós temos a motivação de controle, ou poder, ou segurança, que é a motivação presente naquelas pessoas que querem influenciar os outros pelo controle, pelo domínio da organização, da alta qualidade, tendo tudo controlado ali, ou para cuidar. Ela quer que esteja tudo controlado para cuidar bem dos outros, para que os outros estejam bem assistidos, protegidos. Ela precisa desse controle para servir, certo? Então, está tudo controlado para ela cuidar, para ela servir. E a última é quando você pensa nesse controle, mas no sentido de assegurar o futuro, no sentido de você, nossa, para mim eu não vou esperar nada não, eu vou criar o meu próprio futuro. Eu sou mesmo diferente, eu sou original, eu quero criar o meu próprio mundo e tô aí. Então, faça essa autoavaliação rapidamente. Já deixo aqui esclarecido que nós podemos ter até 3 dessas 4 motivações, sendo que 2 delas vão ser mais fortes, ok? E as respostas podem ser surpreendentes, ok? E aí, para a gente ir saindo das internas e partindo agora para o externo, a casca, existe o estilo, que é o jeito de ser, existe o que move, e agora nós estamos tratando da forma, ou seja, a aparência das personalidades, certo? Sobre a forma, é algo que, vamos ver se você tem essa perspicácia, é algo que a publicidade, a propaganda, a indústria do cinema utiliza, e utiliza muito bem. E isso, você trazer essas formas, é um trabalho de meses de construção, com toda a riqueza de detalhes e peculiaridades de cada pessoa, porque aqui nós não estamos falando de cinema, não estamos falando de propaganda, nós estamos falando de profissionais. E na vida de um profissional, né, nesse caso, é preciso evitar o óbvio, senão a gente cai nos estereótipos, em uma caricatura. E se estiver estereotipado, desconfie, ok? Essa forma é algo que eu trabalho no 1 a 1, artesanalmente, onde a gente faz uma investigação profunda, dado todo o processo de identificação entre as formas existentes, entre as combinações, né, as associações, e isso é feito para cada indivíduo, né? Ou um grupo de pesquisa, ou para uma empresa, no caso de uma startup, por exemplo, no lançamento de um serviço, de um produto,
onde a gente alinha a marca jurídica, ou seja, como que a marca jurídica aparece, qual que é a forma dela, à marca dos fundadores. Precisa haver essa correspondência. Quanto mais houver essa correspondência, mais forte será a visão e a percepção que as pessoas têm dessa marca. E olha, acredite, uma aplicação consciente dessa aparência, dessa forma, pode transformar a sua reputação. E aí, vamos aqui trazer o exemplo que me deu tilt ontem. Não lembrei, mas eu fiz questão de trazer hoje o exemplo da Mary no episódio Bioarquitetura. Busca lá a temporada 2 dessa série, The Art of Design, e aí você vai ver o exemplo de uma aparência de personalidade bem construída, como que tá tudo alinhado, tá tudo ali, foi tudo contado, foi tudo narrado, e aí você observa todas as etapas, tá? Como que ela apresenta a visão dela, como que a história dela é contada, todas as fases ali, a infância, adolescência, fase adulta, os cenários, as texturas, os sons, as palavras, está tudo muito bem construído. É um excelente exemplo de um branding bem construído, de uma marca coerente, com personalidade e competência alinhados e aparência, ok? E aí, nossa, Carla, e agora o que que eu vou fazer, né? Onde que estão os indícios da minha forma de personalidade? Os indícios estão exatamente no que eu trouxe para você no nosso primeiro encontro, ok? E é uma pergunta que você pode se fazer. Lembra lá que eu estimulei você a traçar essa visão, né, fazer esse exercício de imaginação? E aí agora você vai analisar por um outro ângulo. Como que você visualiza a si mesmo e a sua carreira no futuro? Qual que é a aparência? Certo? Pensa nisso. Como que seria? Lembra do exercício da capa de revista, então? Eu aprendi com a Juliana Saldanha. E lá nesse exercício tem os elementos. Como que você vai estar vestido? Como que é a pose? Ok? O que que vão estar falando de você? E quando se fala de alguém fazendo o que você faz, o que que as pessoas imaginam? Como que é a figura, a aparência dessa pessoa? Sim? E um outro ponto para você ir em busca, né, onde estão esses indícios da sua forma de personalidade, é você acessar as suas memórias, para você identificar as formas ali presentes, ok? Então, visão e história, se você não viu ainda, se você não participou, se você perdeu, volta no vídeo anterior, do dia anterior, e assista, ok? E para você levar algo aplicável já, certo? De como até para direcionar o seu olhar, tanto para a sua visão quanto para a sua história, eu trouxe aqui essa lista de parâmetros de design, simplificada, claro, mas que já serve para você se situar tanto na sua visão como na sua história, certo? Como que seria traduzir a sua forma, a sua emoção? Pode ser que para alguns parâmetros você prefira o meio termo, e tá tudo certo, tá? A visão é sua, a história é sua, as formas são suas, certo? Então, basicamente, se você tivesse com esses parâmetros aí em mãos, você vai pegar essas bolinhas, esses marcadores vermelhos, e você vai posicionar eles. Ah, eu acho que eu vou mais pro clássico, eu vou mais pro clássico. Ou não, eu sou mais pro moderno, deixa aqui no meu canto moderno. Ou pode ser que você se visualize, você veja a sua personalidade da sua marca como mais maduro ou mais juvenil. Isso independe de idade, tá, gente? Então, hashtag ageless. Ok? Ou, né, você se vê mais abstrato, mais literal, você é mais divertido, mais sóbrio. Como que você é? Como que é a sua visão de profissional daqui no futuro? Pode usar o que você se vê hoje também, porque às vezes a nossa... E por isso que eu fiz questão de trazer visão e história,
porque é preciso a gente balancear isso, ok? Às vezes a nossa visão de futuro, ela está influenciada por aquilo que a gente acha que seria o certo. E aí nós temos um problema, ok? Então, é preciso você contrastar. Não significa dizer que, então eu tenho que ser sempre do mesmo jeito, como que eu era lá no início, na minha história, na infância, na adolescência. Não, não significa que seja isso. Mas é importante você considerar, por isso que é um trabalho um a um, entende? Por isso que é um trabalho que a gente tem que analisar caso a caso, como que funciona, certo? Mas é importante você perceber onde que está, qual que é o parâmetro, o que que aparece mais no seu caso, ok? Então, vistas todas essas etapas anteriores, de estilos, motivações, de formas, o nosso próximo passo é descobrir como que nós vamos aplicar os traços distintivos da sua personalidade, ok? E aí eu quero que você perceba, então, essas características expressas. Nós temos sempre que refletir, ok? O trabalho de branding, ele é muito construído em cima de reflexões, de pensamentos, enfim, de como que a gente se percebe. E aí você vai refletir na correspondência mais adequada, certo? Para dar forma visual, emocional para sua competência, na sua imagem, como que você encara a vida, ok? Mas pensando nas vias de aplicação, que nós vamos falar agora, nós temos 3 vias gerais, que são a sensorial, a comportamental e a experiencial, certo? Então, começando pela sensorial, que é a minha preferida, como que você vai adicionar emoção à sua marca pessoal? E isso é motivo de muito orgulho para mim, porque eu sempre tive esse desejo de que as pessoas olhassem as nossas áreas com mais interesse, e eu ficava, mas gente, tem alguma coisa que está faltando, tem algum elemento que nós estamos deixando de fora, o que será? O que será que é isso? Então, a forma, né, de como que a gente acrescenta essa emoção à sua marca pessoal, carreira, é por meio do branding sensorial. É quando você junta, né, essa nanocomunicação ao design emocional. Para quê? Para que o outro sinta como você é, com o objetivo de gerar uma resposta emocional que desperte uma ação, ok? Então, não é só para criar lá no imaginário, mas é para levar uma ação, e aí é a junção do branding com o design emocional. Então, o branding sensorial, ele vai unir esses elementos associados à sua marca e às suas entregas profissionais, e o design vem para gerar essa resposta, dar esse direcionamento, despertar para uma ação, ok? E como que nós fazemos isso? E aí eu já dou um alerta que é impossível eu trazer tudo aqui, mas resumindo, bem resumido, por meio dos 5 sentidos. E aí um ponto de partida para você nesse sentido é você pensar em quais as emoções representam a sua personalidade, que você gostaria de usar para parecer mais interessante, atrair as pessoas para o que você tem a dizer, ok? Então, pelo corpo físico e pelo corpo digital, tudo tem que ter uma correspondência. Então, só para trazer um exemplo de um dos sentidos, o tato. Então, no tato, você pode pensar o seguinte, quais texturas expressam a sensação da minha personalidade? Como é que é o meu toque? É mais suave, é mais firme, é quente, é frio, é sedoso, é úmido, é seco? Como que é? Pela sua fala, por exemplo, então, o tom de voz, como que é? É mais ascendente ou é descendente? O que que combina mais com você? Quais são as palavras que você utiliza, as imagens, como que é a sua imagem profissional? A gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro, aliás.
E aí a gente vai fazer uma junção maravilhosa dessas formas, não só da personalidade, mas das formas que nós temos à disposição. Então, as suas roupas, os seus acessórios, a sua pasta de trabalho, tudo deve refletir a sua personalidade, ok? Os elementos gráficos, o seu ambiente de trabalho, a sua mesa, a estação, tudo que é no físico deve ter uma correspondência no digital. Então, no digital seria o quê? Qual que é? Vou preparar aqui a minha apresentação, ok? Vocês estão vendo apresentações de vários pesquisadores. Você provavelmente preparou a sua própria apresentação. Como que você escolheu a paleta de cores, as fontes, as formas, as texturas, os filtros, as imagens de apoio? Como que são as fotos, os registros que você faz durante o evento? Ok? Como que é que você aparece nas filmagens, enfim, tudo aquilo que fala e que orbita você, inclusive sonoramente, né? Auditivamente. Eu já estou, né, meio cansada. Mas quais que são os sons associados a você, né? Assiste lá o episódio da Neri e depois você comenta, me conta. Então, todas essas interações, todas essas formas, essas apresentações no sentido de unir elementos e trazer esse significado para sua marca é o branding sensorial, ok? Então, as suas interações, elas devem ser fiéis a você. Ou melhor, você deve ser fiel a você nas suas interações. A como que você vai fazer com que os outros sintam como você é, ok? E aí eu trouxe aqui para nós um exemplo que vai servir de exercício também para você. Vamos falar da Karen. Como que você criaria aqui essa construção? A Karen quer ser lembrada como a melhor Field Medical Lead Senior na área de oncologia de câncer de mama na América Latina. Ela deseja ser procurada por ser uma profissional antenada nas tendências emergentes no setor e também pelo seu carisma. O que ela faz? Apresentações clínicas e científicas aos profissionais da saúde. E como que ela faz isso? Unindo precisão e calor humano. Já falamos de estilos de personalidade? Você consegue decifrar qual que é o estilo da Karen? E aí eu quero que você pense, qual que exercício? Lendo essa descrição, imagina quais elementos a Karen poderia utilizar para transmitir exatamente esse desejo dela. Como seriam os slides da Karen, já que ela faz apresentações clínicas? Como que seriam os registros nas viagens que ela faz para apresentar os seus resultados, as suas pesquisas para profissionais da saúde? Okay? Considerando seu estilo de personalidade, a forma como ela faz a sua entrega profissional, certo? Se você fizer, aliás, quando você fizer, pode me marcar, aliás, pode fazer um print agora e postar lá o seu exercício e dizer, Carla, eu faria assim, eu usaria tais elementos, tal, a Karen me parece que é do estilo tal, certo? Vai ser bem bacana. E agora a gente vai falar sobre comportamento. Como que a nanocomunicação, ela entra nesse comportamento, certo? Porém, né, que a gente fica em cima das imagens. Mas, enfim, vamos lá. E aí, vamos pegar aqui, certo? Deixa eu me posicionar aqui. O seguinte, agora, nós vamos pensar como que cada estilo de personalidade pode realçar a sua competência e tornar as suas características em traços da sua marca. Vamos ver como que é possível usar esses traços como um ponto forte para obter resultados no seu caso, ok? Imagina que cada um desses pesquisadores
foi solicitado a fazer uma apresentação sobre os avanços da nanotecnologia, ou, se for o seu caso, na bioengenharia. Então, foram convidados para um grande evento e receberam um roteiro lá da organização do evento. Geralmente, os profissionais se preocupam em quê? Em buscar os destaques da área e dos seus trabalhos, o que é correto, mas não pensam em adaptar esses roteiros de apresentação para realçar as suas características pessoais e deixam oportunidades valiosas passarem. As características do seu comportamento, pegando o seu estilo, ajudam o público a ver a pessoa além dos dados técnicos apresentados. Quer ver um exemplo? Lógicos. Vocês que são pessoas lógicas, considere o seu ritmo metódico preferido. O seu comportamento analítico é consequência do tempo que você dedica a colher todos os dados possíveis antes de tomar decisões. Então, por que não usar isso a seu favor durante a sua fala, nas conversas durante o evento? Já as pessoas dirigentes, definitivamente, são pessoas diretas, práticas, assertivas, são líderes natos. São aquelas pessoas que tomam a iniciativa. A paz dessas pessoas, se é que a gente pode dizer que elas têm uma paz, acredito que sim, reside na ação, no movimento. Elas são capazes de mover grandes realizações. E são pessoas ótimas tomadoras de riscos para se ter por perto. Então, realça isso. Já as expressivas são envolventes, entusiasmadas, carismáticas, sabe? A alma do happy hour. São aquelas pessoas habilidosas com as palavras que podem acrescentar doses elevadas de calor humano e você pode trazer isso com frases que inspirem, que despertem essas sensações no seu comportamento, que fazer o social é com essas pessoas. E as pessoas de personalidade amável são aquelas que contribuem para a estabilidade. São as pessoas que gostam de cooperação, mas são mais discretas, sabem manter sigilo, porque elas priorizam a harmonia nas relações e são altamente detalhistas. Então, que tal incluir esse comportamento, demonstrar isso na sua participação? Pegou qual que é o meu estilo? E o seu? Qual é o seu estilo? E aí a estratégia entra justamente na modulação, quando você ajusta as suas potências e características pessoais às profissionais em contato com os outros. Você consegue, né, melhorar, claro, todos os estilos têm limitações e pontos de melhoria no comportamento, mas é possível você orientar os outros a verem o melhor em você e proteger, assim, a sua marca, sem ser genérico, por favor. Eu reforço, você precisa saber quem você é primeiro para aprender a modular corretamente, sem se perder ou se anular, ok? E aí vamos para o último ponto, que é o experiencial, como que a nanocomunicação auxilia nas suas interações no trabalho em equipe. Então, agora eu quero que você pense o que você mais valoriza na sua equipe, ok? Seja você liderado ou na posição de maior liderança. Talvez o que você mais valorize seja essa paixão pelo trabalho, seja essa expressão artística ou o afeto entre os seus colaboradores. Talvez o que você mais valorize seja a criatividade, a diversão. Você priorize leveza, mas com ausência de hierarquia, levando as coisas realmente de uma maneira mais engraçadas, jocosas, divertidas. Ou então, você priorize, você valorize mais a igualdade com diversidade e que os trabalhos sejam guiados por causas. Vocês
São levados a pensar em soluções para a comunidade ou para os problemas globais. Talvez você valorize mais o pioneirismo, a autonomia e o estímulo à liberdade, ao autoconhecimento dos colaboradores, que as pessoas busquem essa autonomia. Ou então, o que você mais valoriza é o conhecimento, é a transparência. Você investe, inclusive, no aprendizado contínuo do seu time. Vai lá, faz o estágio, vai para fora, sabe? Ou então, o que você valoriza é a felicidade. Nossa, a busca por um mundo melhor. É isso que eu valorizo no trabalho em equipe, que cada um busque os seus ideais. Talvez você valorize mais o cuidado humano. Acima de tudo, todas as coisas, o que você mais valoriza é esse cuidado, é essa colaboração no modo de ter um olhar atento a cada membro da equipe, sabe? Mãe de todas, pai de todos, sabe? Tem um assim na equipe, né? Geralmente tem. Ou então você é aquela pessoa que valoriza a ordem. Com você, a hierarquia funciona. Se é ali linha reta, tem padrões mais rígidos, tem modelos, padrões elevados, processos altamente monitorados que devem ser seguidos. Ou então, o que você valoriza é a liberdade criativa, a informalidade, a ausência de hierarquia, sem muitas regras e que a energia seja mantida. Ou então, o importante para você é que haja espaço, sim, para competitividade, para disciplina, para busca pela performance, pela liderança, até uma certa agressividade na condução das coisas. Ou você valoriza a experiência, o encantamento do time, você estimula as pessoas a pensarem na transformação, seja ali do seu entorno, do consumidor, do gerenciamento mental das pessoas, da sua equipe. Tudo isso é tido com alta consideração, certo? Na condução da pesquisa, você quer que as pessoas estejam bem mentalmente. Ou você valoriza a autenticidade e você procura derrubar aquilo que não está funcionando para construir de novo, para construir melhor, porque você acredita que pode ser feito melhor. E você lidera a sua equipe, ou você se sente melhor sendo liderado dessa forma. Então, pensa no que faz mais sentido para você e como que você pode alinhar essas comunicações internas e externas nas suas comunicações entre você e a sua equipe, para que você enfatize a mensagem principal e o modo de trabalho da sua marca, seja a sua marca pessoal ou a sua marca institucional, por que não, certo? Então, Carla, são muitos elementos, o que que eu faço? Sim, são muitos elementos. Eu convido você a elaborar a sua rota de nanocomunicação. Esse foi só um start para você vislumbrar o que que é possível a gente fazer. E é para isso que existe, né, uma designer de marcas pessoais e de carreira, de pesquisadores, de cientistas, que leva pelo menos 6 meses organizando tudo isso com você e te entrega pronto o seu dossiê de branding pessoal, além de acompanhar toda a estratégia de implementação, as suas aparições em eventos, como que você faz networking considerando o seu estilo, o estilo dos outros, como que você faz auditorias de marca também, porque essa marca, como eu falei anteriormente, é um organismo vivo, não é? Que tem vontades, que se move no tempo, no espaço. Como que você organiza tudo isso? Então, aliás, a minha agenda está para outubro, tá? Organização do evento. A minha agenda está para outubro. Envia uma mensagem para mim. A gente vai avaliar o que que você precisa e, no mínimo, você vai sair assim com um insight sobre o que que você pode melhorar, sabendo que ainda é possível você alinhar a sua nanocomunicação até dezembro de 2024, ok? E aí, eu quero que você grave na sua mente que todos esses elementos são trabalhados artesanalmente e individualmente, tudo bem? Recapitulando as orientações aqui, o que que nós vimos hoje, os seus estilos de personalidade, quais são as motivações internas, a sua aparência externa, como que funcionam, né, esse alinhamento e
que você vá fazendo, inclusive, anotando as suas percepções, os insights que você teve, decisões que você tomou a partir de tudo que você viu aqui, e como que você vai implementar de alguma forma, seja de uma maneira sozinho ou com um acompanhamento, ok? Por fim, eu quero que você fique com essa frase, que a sua essência também honra a ciência, ok? Seja você pesquisador, cientista, professor, empreendedor, investidor, por que não? Ok? Com esse, eu me despeço, deixo o meu até breve. Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!